gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que já faz um tempão que eu não venho aqui fazer resenha de livro, porque tem tido muita coisa acontecendo, tenho clássicos acontecendo no canal, tem o Clube do Livro que começou, então saiu 2 vídeos deles. Teve no meio aí um Dia dos Pais que eu fiz um vídeo especial dos pais. Se você perdeu tudo isso, não se desespere. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, aqui no box de inscrição, pra você ir lá ver tudo o que tá acontecendo. Não perde, tá bom? Mas como a vida não parou, eu continuei lendo, sim. Tenho menos tempo, mas eu continuei lendo e eu terminei um livro. Nesse inverno, esse mês de junho, julho, agosto, eu peguei pra ler os livros mais densos, livros assim que são mais difíceis de ler. Alguns livros que há um tempo atrás eu não tinha conseguido terminar de ler. Alguns livros que estavam ali na estante há um tempão e eu pensava, nossa, esse livro deve ser muito difícil de ler ou muito triste, e daí eu decidi pegar esses livros pra ler agora, porque o clima pede, né? O clima é um pouquinho mais frio, aquela coisa mais acolhedora, assim. Aí eu achei que era uma época boa pra tentar ler esses livros densos. Um desses livros que eu li foi Fique Onde Está Então Corra, do John Boyne. E ele é o mesmo autor do livro O Menino do Pijama Listrado, que é super famoso. Muita gente fala desse livro, esse livro já virou filme e é um livro contado por uma criança que acontece na Segunda Guerra Mundial. É um livro triste, então quando eu peguei esse e vi que era do mesmo autor, eu comprei exatamente porque era do mesmo autor, eu fiquei tipo, nossa, deve ser muito triste. Eu vou contar pra vocês. Esse livro conta a história de Alf. Ao contrário de O Menino de Pijama Listrado, esse livro não é contado em primeira pessoa, não é contado pelo menino. É contado em terceira pessoa por um narrador que é onisciente, ele sabe o que acontece na cabeça da criança, então o narrador conta de uma forma ingênua. Você sabe o que tá acontecendo, mas o narrador é como se fosse a criança. Então Alf é um menino que nunca mais vai esquecer o seu aniversário de 5 anos, porque nesse dia, metade dos seus amigos ou a maioria dos seus amigos não pôde estar na sua festa, e os adultos que moravam no mesmo bairro, na mesma rua, a própria mãe, o pai e a avó de Alf estavam meio estranhos, não estavam num clima normal. Nessa mesma época estava estourando a Primeira Guerra Mundial. A história acontece em Londres e o pai de Alf se alista para o exército da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Alf não sabe bem o que está acontecendo, não sabe por que o pai chega com aquele uniforme e o pai vai embora e não volta mais. O aniversário de Alf era em julho e todo mundo dizia que antes do Natal a guerra acabava. Não ia durar muito tempo. E por incrível que pareça, duraram 4 anos. Por 4 anos, Alf queria saber onde o pai dele estava, o que o pai dele estava fazendo, e ele não achava, ele não sabia o que o pai dele estava fazendo. O mais legal desse livro é que ele, no contexto, em todo o meio da história, fatores históricos realmente que contam a história da Primeira Guerra Mundial começam a aparecer. Por exemplo, o momento em que as mulheres, que eram só donas de casa, esposas e mães, saem de casa para trabalhar, porque elas precisam de sustento da família, porque os pais de família, os homens, estavam na guerra. O que acontece com o pai e com a mãe de Alf? O pai está na guerra e a mãe de Alf precisa sair para trabalhar. A avó de Alf é muito contra o pai dele ter se alistado e ela não gosta da guerra. Então ela fala muito mal da guerra e Alf não sabe por quê. E muitas coisas acontecem, por exemplo, famílias de pessoas que Alf gostava, que Alf conhecia, de próprios amigos do Alf, somem, porque pessoas vêm buscar eles e levam embora. Então as coisas vão acontecendo e você vai ligando e entendendo o que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Depois que o pai de Alf passa tanto tempo longe de casa, a mãe não fala onde ele tá, Alf decide que ele vai encontrar o pai dele. E é aí que a gente começa a ficar angustiado com essa história. Porque parece que nunca vai chegar no final, só que as páginas estão acabando e Alf não chega a lugar nenhum. E eu não vou contar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler nessa coisa aqui. Gente, eu cheguei no final desse livro pensando o seguinte: por que a gente cresce? Alguém me explica nesse mundo por que a gente vira adulto. Por que a gente gosta dessa brincadeira de ser gente grande? Por que você que tá me assistindo, que tem 12, 15 anos, quer chegar nos 18? Porque, eu quero tirar minha habilitação. Eu quero ir pra faculdade. Gente, não! Por favor, não! Sabe por quê? Porque a Alf, ele tem que amadurecer muito rápido durante o livro, e se você ler esse livro, você vai entender por que a Alf amadurece muito rápido, mas a cabeça dele é de criança. O livro começa quando ele tem 5 anos,
anos de idade e termina quando ele tem 9 anos de idade. E se tem uma coisa que criança sabe fazer, é não desistir. Por que que a gente cresce e a gente começa a ver os empecilhos da vida, os empecilhos pra chegar nas coisas que a gente quer, e a gente começa a desistir das coisas? Sabe, Alf, ele tinha um objetivo na vida, que ele colocou como objetivo de vida, e ele não desistiu, por mais que fosse impossível, por mais que as coisas fossem difíceis, por mais que ele não desistiu. E a gente desiste tão fácil, sabe? A gente começa a listar as coisas que a gente precisa fazer pra chegar onde a gente quer chegar, e a gente desiste no primeiro empecilho, no segundo ou no terceiro, mas a gente desiste. A gente devia continuar como criança e não desistir, e ir até o final. Mesmo que a gente quebre a cabeça, que dê errado, que a gente não chegue, mas a gente vai chegar em algum lugar e a gente vai ter aprendido com o que aconteceu. Mas a gente desiste, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não atinge o objetivo, a gente não sabe como seria atingir e a gente não aprende nada. A gente continua sendo adultos, chatos, pessimistas, que não chegam a lugar nenhum, que não tem felicidade na vida de ter atingido o objetivo. Vamos pelo menos voltar nessa parte a ser criança? Bom, gente, o livro dessa semana foi esse. Eu tava com saudade de falar de livros. Se você gostou, você já sabe, dá um joinha aqui embaixo. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Tem novidade pro blog. Não perde, tá? Se inscreve aqui no canal pra não perder tudo que vai acontecer daqui pra frente. E não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, pra vocês não perderem nada. Eu conto sempre por lá muita coisa que tá acontecendo. Eu acho que eu sou muito legal no Instagram, que eu sou muito legal no Snapchat. Eu acho. Então eu acho que você deveria me seguir pra saber o que tá acontecendo por lá. Gente, é isso. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau.